Boa noite, pessoal. Muito importante a nossa reflexão da noite. Como estão os nossos sentimentos? Será que costumamos parar para refletir um pouco? Como está o nosso sentir? Como está o nosso sentimento? Temos pensado a respeito disso? Como temos sentido o mundo? Que emoções que costumam brotar no nosso dia a dia? Quando enfrentamos uma contrariedade, quando conversamos com aqueles que convivem conosco em nosso dia a dia, como estão os nossos sentimentos? O ser humano possui 3 faculdades essenciais. São essas 3 faculdades essenciais do homem que permitem a interação entre ele e todo o mundo ao seu redor. São essas 3 faculdades que permitem que eu, inserido no mundo, possa interagir com as pessoas, com as coisas, com os objetos, com todo o universo que está ao meu redor. Que 3 faculdades são essas, então, que possibilitam essa interação do indivíduo com o meio que ele está inserido? São as faculdades de sentir, de pensar e a faculdade de querer, que se materializa pela ação. Então, sentir, pensar e querer. As 3 faculdades essenciais do homem que permitem a interação com o meio no qual ele convive. Nós falamos da faculdade de pensar. Né? Com a faculdade de pensar, nós podemos interagir apenas conosco mesmo. Não é verdade? Antes de chegar aqui até o Ceará, vocês estavam pensando, interagindo consigo mesmos. Pensando qual será o tema da exposição da noite, né? Pensando como será que estão aqueles que ficaram em casa. Será que a palestra vai ser muito cansativa? Será que vai demorar muito? Vocês estavam pensando, interagindo consigo mesmo. Assim como eu também estava pensando, como será que eu posso abordar o tema da noite? Como será que podemos tornar a palestra mais instrutiva? Que podemos tornar esse momento de mais proveito? Estamos pensando, ou seja, interagindo conosco mesmo. Mas nós vivemos num mundo onde há outras pessoas, onde há outros objetos, onde há outras coisas. E nós precisamos de outras faculdades que permitam essa interação. E aí entram as outras 2 faculdades. A faculdade do sentir e a faculdade de querer. São essas 2 faculdades que permitem essa troca, essa interação entre os indivíduos. Nós vamos ver que o pensar e o agir são faculdades ativas. E o sentir é uma faculdade passiva. Já vamos entender o porquê disso, né? Nós falamos sobre o pensar, que é a nossa interação conosco mesmo. Só que se eu estou no mundo me relacionando com outras pessoas, eu vou também interagir com os outros e os outros vão interagir conosco. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Né? Eu estou segurando um microfone. Eu posso ver este microfone, eu posso sentir este microfone, eu posso até cheirar este microfone. Eu estou fazendo o quê? Sentindo este microfone. Através dos sentidos, através de uma série de percepções, eu estou usando a faculdade de sentir. Então, o que é sentir? É receber a ação daquilo que vem do mundo externo para o meu mundo interno. Então, é permitir receber a interação do mundo. Então, é aquilo que sai do mundo externo
e entra no meu mundo interno. Tudo isso está regido pela faculdade de sentir. Da mesma forma, tudo aquilo que sai de mim e é percebido pelo outro é gerenciado pela faculdade da ação, do agir, do querer. Está saindo do meu mundo interno e está entrando no mundo interno do outro indivíduo, ou estou interagindo com os outros objetos ou com as outras coisas. Então a faculdade de pensar e de agir, elas são ativas porque dependem apenas de mim. Eu penso, eu ajo. Agora, a faculdade de sentir é uma faculdade passiva. Por quê? Porque não depende de mim. Depende do outro, depende das outras coisas. É o que sai do mundo externo para entrar no meu mundo interno. Eu não posso modificar. Eu posso sentir. Apenas sentir. Não há como eu escapar desta sensação. Não há como escapar de sentir. E nós estamos falando aqui desta faculdade, esta capacidade humana de sentir, para nós falarmos de sentimento. Será que sentir e sentimento são a mesma coisa? Nós estamos falando aqui que sentir é essa capacidade, essa faculdade humana de perceber todo o universo ao seu redor, né? E nós vamos ver que tudo aquilo que nós sentimos é processado em nosso mundo interno. O resultado deste processamento é o que nós vamos ter como sentimento. Então, o sentimento é o resultado processado dentro do indivíduo a partir do que ele recebe pela faculdade de sentir. Então, nós podemos sentir uma situação, processar esta situação, e esta situação ir formando ao longo do tempo o sentimento, que é o resultado processado deste sentir. E nós vamos perceber, então, que o sentir e o sentimento são coisas diferentes. Vamos tentar usar alguns exemplos para entendermos melhor. Duas situações que são sentidas da mesma forma podem gerar sentimentos diferentes. Uma situação pode gerar em mim um sentimento de raiva, por exemplo. Mas em outra situação, a mesma ação pode ser sentida por mim e gerar um sentimento diferente, né? Nós podemos buscar exemplos em situações do nosso cotidiano, por exemplo. Há situações que se modificam antes e depois do casamento, vocês concordam? Por exemplo, antes do casamento, geralmente tudo é maravilhoso, né? O namorado, a namorada tem aquela barriguinha, a gente acha lindo. Ah, essa barriguinha é linda, não tem problema. Agora, depois do casamento já começa a ficar diferente, né? Mas que barriga é essa? Meu Deus! Na verdade, a barriga é a mesma de antes. Ele não aumentou de peso nem nada. Mas o que acontece? Eu começo a elaborar sentimentos diferentes a partir de algo que não se modificou. A barriga é a mesma, eu estou sentindo ela da mesma forma, mas ela provoca sentimentos diferentes dentro de nós. Por quê? Porque nós passamos a fazer uma elaboração interna diferenciada. Nós estamos, por exemplo, em algum local, vem alguém e pisa no nosso pé, bem na unha encravada, né, Lia? E o primeiro sentimento que surge em nós, qual que é? O da raiva. É normal, nós somos seres inferiores, ainda sentimos raiva. Só que daí se nós nos viramos para ver quem que foi o autor da ação e nós percebemos que ele é cego, a coisa se modifica, né? Que sentimento que vai nascer em nós? De repente até um sentimento de culpa, de ter sentido tanta raiva, a pessoa não fez de propósito. Então,
A ação sentida por mim foi a mesma, mas eu movimentei sentimentos diferentes dentro de mim. Então nós vamos ver que sentir e sentimento são diferenciados. E nós vamos ver que que o sentimento, ele passa por um processo de transformação. Joana de Ângeles, lá no livro Autodescobrimento, ela nos fala que os sentimentos são conquistas nobres do processo de evolução do ser. Desenvolvendo-se dos instintos, veja que interessante. Então, os sentimentos, eles começam o seu desenvolvimento a partir dos instintos. No momento em que éramos primitivos, iniciando o nosso processo de evolução. Então, desenvolve-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformarem em emoções que alcançam a beleza, a estesia, a essência das coisas e da vida quando superiores, ou as expressões remanescentes do período primário, como a cólera, o ciúme, as paixões perturbadoras. Nós vamos ver então que o sentimento, ele percorre um caminho neste desenvolvimento. Partindo lá dos instintos, das sensações básicas, onde buscamos nutrir apenas as nossas necessidades fisiológicas, a partir daí este instinto vai se elaborando até chegar nas emoções de beleza, que buscam a essência das coisas e da vida. Nós sabemos que somos espíritos em evolução. O Espiritismo vem nos mostrar pela lógica que estamos percorrendo um longo caminho de iluminação, que fomos criados simples e ignorantes e através de diversas existências percorremos este caminho que nos fará chegarmos à iluminação que pretendemos. Então os nossos sentimentos vão se elaborando junto com este processo. E nós vimos que há sentimentos que podem ser negativos e há sentimentos que podem ser positivos, né? Existem sentimentos negativos, pessoal? Me ajudem a lembrar aqui de alguns sentimentos negativos. Quem é que vai me ajudar? Vamos ver. Ciúme, inveja. Orgulho, raiva, já falamos da raiva, né? O que mais? Egoísmo, sentimento negativo. Ressentimentos, aquilo que vai sendo ressentido, né? E vai trazendo prejuízo. Veja só, já surgiram vários exemplos, né? E será que essas coisas que nós citamos agora ainda se encontram em nós? Nós ainda sentimos alguma coisa de raiva, alguma coisa de orgulho? Será que nós ficamos ressentindo, ficamos alimentando mágoas, ódio, orgulho? Será que nós temos sentimentos de vingança? Muitas vezes nós pensamos, não, sentimento de vingança, não, sentimento de vingança eu não tenho, né? Mas aí nós assistimos aqueles filmes, né, onde os vilões arrasam com as pessoas, com as cidades, aí entra um mocinho em ação. E o mocinho vai lá e arrasa com os bandidos, acaba com tudo. E nós, ai, que bom que ele cumpriu a justiça. Nós mascaramos o nosso desejo de vingança na justiça, né? Achamos que estamos procurando a justiça, quando na verdade nós ainda temos aquele sentimento da vingança dentro de nós. Ainda somos seres inferiores. Estes sentimentos ainda estão dentro de nós. E nós precisamos orientar estas emoções para que elas encontrem o caminho da iluminação. Porque os sentimentos, o sentir é a faculdade humana mais potente. Nós poderíamos dizer que é a faculdade mais importante, mais forte. São os sentimentos que dão origem
as paixões. Nós conhecemos a força das paixões, não conhecemos? Allan Kardec, lá na questão 908, ele fala das paixões e compara as paixões como um corcel, como aquele cavalo selvagem que pode nos beneficiar se nós soubermos domá-lo. Mas pode nos trazer muito prejuízo se nós não soubermos governar este corcel. Então assim são as paixões. São fortes e nós precisamos estar firmes para poder controlá-las. Então será que é possível nós mudar aquilo que nós sentimos? Mudarmos aquilo que sentimos? Será que isso é possível? E mais ainda, será que é possível nós escolhermos aquilo que queremos sentir? Será que é possível escolher aquilo que nós queremos sentir? Mudar aquilo que está dentro de nós? Nós estávamos falando agora que os nossos sentimentos percorrem um caminho evolutivo. Partindo dos instintos, se transformando em emoções belas, né? Então é sinal que os nossos sentimentos se transformam. É sinal que nós podemos sim mudar aquilo que nós sentimos. É sinal de que nós podemos sim escolher aquilo que nós queremos sentir. Talvez a longo prazo? Provavelmente sim, provavelmente a longo prazo. Não é assim, eu quero deixar de sentir e pronto. Mas a longo prazo sim. Eu vou escolher o sentimento que eu desejo alimentar e através de um trabalho persistente, eu posso transformá-lo em uma ação automática. E aí nós vamos perguntar, como fazer isso, né? Nós vimos que é possível mudar aquilo que nós sentimos. Mas como isso é possível? Como mudar o que sentimos? Nós falamos de 3 faculdades, não é mesmo? Vocês me ajudam a lembrar? A primeira delas, então, era o sentir. A outra era... O que era mesmo? Pensar. E a outra era o querer. Muito bem. Qual que foi a segunda faculdade que nós falamos? A do pensar. E aí está a resposta que nós precisamos. Como nós podemos mudar o que sentimos? Nos utilizando da faculdade de pensar. Cada momento é um momento. Exatamente. Então vamos analisar como será que o pensamento pode entrar modificando esses sentimentos. Vamos ver, essa modificação tem que ser uma modificação sólida, né? Não pode ser uma modificação momentânea. Vamos ver como que isso é possível. Nós somos agredidos, né? Já citamos esse exemplo. Se nós somos agredidos, num primeiro momento nós sentimos raiva. Nós estamos falando aqui que o pensamento pode modificar o sentimento. Como que isso acontece? Nós somos agredidos, o primeiro sentimento é a raiva. Mas daí eu vou usar a minha faculdade de pensar e de querer. Então eu vou pensar, não, eu preciso contar até 10. Estou pensando, interagindo comigo mesmo. Não, eu preciso contar até 10. Vai ser o primeiro pensamento. Então eu vou parar, vou contar até 10, vou pensar, vou deixar aquele primeiro impulso de sentimento de raiva passar, se acalmar. Então eu vou raciocinar mais profundamente. Não, mas eu não posso agir da mesma forma. Eu não posso gritar, não posso dar um pontapé, um soco, porque eu vou estar agindo igual. Eu vou estar agindo da mesma forma. Eu não posso agir assim. Se eu estou reprovando esta ação, eu não posso agir da mesma forma. Então eu vou pensando. Mas eu vou pensar mais a fundo. Eu vou pensar, não, mas esse indivíduo está agindo mal, ele está se comprometendo. Na verdade, ele está se enganando. É alguém que necessita de amparo, porque ele está errando e porque ele vai responder por este ato mais à frente, porque a gente sabe que as leis divinas são justas e belas.
Então, a partir do momento que nós compreendemos que aquele indivíduo que erra, ele está cego de certa forma, nós vamos ter condições de deixar o sentimento que era negativo em princípio se transformar apenas numa reprovação. Eu não vou sentir raiva, não vou sentir necessidade de revide, eu vou apenas reprovar, porque toda ação negativa precisa ser reprovada. Mas eu não vou agir da mesma forma. Pensando mais profundamente, eu vou conseguir transformar esta reprovação em piedade, porque vou compreender que esse indivíduo está se comprometendo o seu processo evolutivo. Vou perceber que eu estou aprendendo com aquela situação, crescendo com aquela situação, e os sentimentos vão se modificando. Passando de raiva à reprovação, passando de reprovação à piedade, passando da piedade à vontade de transformar, ao desejo de ajudar o outro a também se modificar. E este processo vai adquirindo cada vez mais consistência. Então nós vamos ver que não há como modificar o nosso sentimento sem o raciocínio. Não há como entender, como perdoar algum indivíduo que nos agride se nós não pensarmos em toda a situação envolvida, não raciocinarmos. E aí é interessante nós fazermos uma reflexão muito importante neste processo. Nós vamos ver então que não há compreensão se nós não racionalizarmos a situação. Isso demonstra a nossa necessidade do progresso nas duas alavancas. O progresso intelectual e o progresso moral. Vamos tentar entender um pouquinho melhor qual a diferença entre o intelectual e entre o moral, né? Todo crescimento intelectual, ele diz respeito ao crescimento nosso, do nosso intelecto, tudo aquilo que nós adquirimos de bagagem a nível de inteligência, a nível de conhecimento das coisas. Isto é progresso intelectual, aquilo que diz respeito ao meu crescimento intelectual, de inteligência, de conhecimento das coisas. Aquilo que diz respeito ao moral é todo o conhecimento aplicado ao convívio com as outras pessoas. Então, este é o progresso moral. O conhecimento aplicado ao convívio com os outros. Crescimento, progresso intelectual é todo aquele crescimento, todo aquele progresso que diz respeito a mim, a tudo aquilo que eu adquiro de conhecimento, de inteligência. Então nós vamos ver, confirmando aquilo que está lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Decorre deste, ou seja, os Espíritos afirmam que o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual. E nós vamos confirmar isso na situação que nós estávamos projetando antes. Que não há como não sentir raiva, não há como transmutar os nossos sentimentos instintivos se nós não usarmos a razão, o intelecto, para pensar na situação de forma ampla, para pensar nas consequências, para pensar no porquê aquele indivíduo está agindo de forma errada. É só pensando assim, desenvolvendo o pensamento, a minha bagagem intelectual, que eu vou conseguir também fazer este crescimento de ordem moral, que diz respeito ao nosso convívio com os outros. Então nós vamos ver que nós podemos sim transformarmos os nossos sentimentos, usando a faculdade de pensar para transformar os sentimentos inferiores em um trabalho de transformação para sentimentos superiores. Há uma virtude que precisa estar associada a esta faculdade do pensar.
que é a virtude da indulgência. Nem sempre nós compreendemos e damos o devido valor, a devida importância a esta virtude. Todo pensamento precisa ser norteado por esta faculdade, a indulgência. Vamos tentar compreender melhor o que significa indulgência, né? Em resumo, indulgência é não ver os defeitos dos outros. Mas não é simplesmente não ver de forma cega, achar que tudo é perfeito e que os defeitos não existem. Mas é procurar ver que, apesar dos defeitos, há nas pessoas também virtudes. E as virtudes geralmente se sobrepõem aos defeitos. É ver que todo defeito, ele vem de uma dificuldade. Ele vem como fruto deste processo de amadurecimento, de crescimento. Indulgência é compreender isso. Indulgência é não se prender apenas no lado negativo, apenas nos defeitos. Então é ver a qualidade. É ver aquilo que há de bom. E nós não nos damos conta que se nós fôssemos indulgentes em nossa vida, nós seríamos muito felizes. E nós estaríamos muito satisfeitos com a nossa vida. Vamos tentar entender melhor o que é isso através de exemplos, né? Vamos tentar imaginar aquela mãe que ama o seu filho incondicionalmente, né? O filho erra, mas mesmo assim ela perdoa, ela compreende. Né? Muitas mães aqui sabem do que eu estou falando, né? O filho pode fazer alguma coisa que parece errada, mas ela parece que tem uma explicação, aquilo não a machuca. Ela sabe compreender o filho, sabe entender o porquê aquilo acontece, sabe que ele precisa mudar, mas sabe que com o passar do tempo essa mudança vai acontecer. Que virtude que é essa? É a virtude da indulgência. Procurar não ver os defeitos. E vamos imaginar, esta mãe quando está com este filho, ela está feliz? Ela está muito bem. Ela adora estar com seu filho, porque ela sabe usar da virtude da indulgência. Vamos imaginar aquelas famílias que se reúnem e conseguem exercitar esta virtude da indulgência. Porque nem sempre é assim, né? Nem sempre em nossa família nós conseguimos ver apenas as qualidades, não ver tantos defeitos, às vezes é justamente o contrário, né? Mas nos imaginemos agora convivendo com pessoas, com famílias ou com amigos que nós temos afinidade. Que nós sabemos ver o lado positivo, sabemos não olhar tanto para os defeitos. Nós nos sentimos bem, não é verdade? Nós nos sentimos felizes, alegres. Vamos imaginar que nós estamos vivendo em uma sociedade, com pessoas. Nós estamos a todo momento interagindo com as pessoas. E por que na maioria das vezes do dia a dia nós nos irritamos, perdemos a paciência, ficamos com raiva? Porque nós não sabemos ser indulgentes ainda. Nós temos uma tendência de vermos mais os defeitos, de percebermos o lado negativo, e aí não conseguimos ser felizes no dia a dia. Porque tudo nos incomoda, tudo nos chateia, tudo nos aborrece, porque não sabemos ser indulgentes. Mas aí podemos pensar, então eu devo ser indulgente, não devo ver defeito nenhum no dia a dia? Voltando a falar, não é isso. Ser indulgente no dia a dia não é achar que não existe defeito, mas é perceber que há sim pontos positivos. E por que não valorizar estes pontos positivos? É perceber que se algo ruim está acontecendo, há de nascer algo bom porque Deus é justo. Então por que não valorizar o lado positivo das coisas, das pessoas? Vejam a importância da indulgência em nosso dia a dia. Se nós exercitarmos então a indulgência como aquela virtude que deve nortear o nosso pensar, a nossa faculdade de pensar,
usando a indulgência em nosso pensamento, pouco a pouco os nossos sentimentos vão se modificando. Porque sendo indulgente com o próximo, eu não vou sentir tanta raiva, eu não vou ser tão agressivo, eu não vou alimentar sentimentos de vingança, de ódio, de rancor. Então, pensar com indulgência nos leva a sentir com perdão. E aí nós chegamos à virtude que deve nortear a faculdade da qual nós estamos falando, a faculdade de sentir. O que é perdoar? É não carregar mágoas. É esquecer as mágoas, deixar de lado o aborrecimento. Então, se nós pensamos com indulgência, nós temos condição de fazer isso, de perdoar. Chega ao ponto em que o indivíduo pode levar ao extremo o exercício dessas faculdades, a indulgência e o perdão, chegará a um ponto onde ele não mais sentirá raiva. As virtudes entram como um processo automático. Jesus, será que sentiu raiva no momento em que foi crucificado? Não sentiu, né? O que ele disse no momento derradeiro, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que sentimento passava em seu coração neste momento? O amor, sentimento de perdão irrestrito. E por que ele sabia perdoar? Porque já tinha crescimento necessário para isso. Já tinha crescimento intelectual e moral. Conhecia a realidade daquelas criaturas que estavam sendo os algozes do momento. Sabia que mais tarde a justiça divina iria cobrar aquelas posturas. Por isso disse, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Sabia compreender que o ser humano é mais frágil do que perverso. E esta certeza fazia com que o sentimento de indulgência brotasse automaticamente de seu coração. Nós falamos da faculdade de pensar, que vai transformar o nosso sentimento. Faculdade de pensar que precisa estar norteada pela virtude da indulgência. Faculdade do sentir que precisa estar norteada pela faculdade do perdão. E nós temos ainda a faculdade da vontade, do agir, que deve ser norteada pela virtude da benevolência. E se nós unirmos agora estas três virtudes, a indulgência, o perdão e a benevolência, nós temos as três virtudes que estão contidas na caridade. Jesus resumiu a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros e perdão das ofensas. Indulgência, benevolência e perdão. As três virtudes que compõem a caridade. Dessa forma nós conseguimos entender melhor o porquê que fora da caridade não há salvação. Porque caridade não é assistencialismo. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Saber pensar sem procurar ver os defeitos dos outros. Saber sentir sem carregar mágoas. Saber agir para o bem. Saber agir como nós gostaríamos que agissem para conosco. São as três virtudes, então, que vão nos conduzir à iluminação que nós procuramos alcançar. Joana de Ângeles, em uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, nos diz que se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispõe,
É possível exercer um controle sobre as tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Isso é possível, mediante o cultivo do pensamento de paz e de solidariedade, criando um campo mental de harmonia capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Então, quando nos decidirmos pelo exercício dessas virtudes, nós modificaremos o nosso sentimento. E aí, automaticamente, nós teremos sentimentos de perdão, de indulgência, não mais aqueles de raiva, desejo de revolta, de vingança. Vamos pensar mais profundamente em nosso dia a dia. Como estão os nossos sentimentos? Quais sentimentos nós elegemos para nós? Porque muitas vezes, pensando em nosso dia a dia, nós refletimos e quase que nos justificando, nós dizemos, não, eu vou me deixar guiar pelos meus sentimentos. É isso que eu preciso fazer. Me deixar levar pelos sentimentos. Mas quais sentimentos estão sendo nutridos por mim? Será que não é a inveja, o rancor, a mágoa? E será que eu posso me deixar levar por estes sentimentos? Aí então entra mais uma vez o pensar. Vamos pensar. Onde estes sentimentos podem nos levar? Onde estas ações podem nos levar? Porque como nós vimos, o progresso moral não se efetua sem o progresso intelectual. Pensamento, sentimento e razão precisam estar sempre lado a lado, compondo o nosso crescimento. E nós sabemos muito bem onde os sentimentos negativos vão nos conduzir. A história da humanidade vem nos mostrando. Vamos lembrar de 2000 anos atrás, ou antes disso, na época de Moisés, do olho por olho, do dente por dente. O ser humano levando ao máximo o seu egoísmo, o seu egocentrismo, o seu orgulho, querendo construir tudo para si, não pensando no outro, construindo os seus castelos materiais e também psicológicos, se fechou em si e não pensou mais no outro. E ao longo da história vem construindo um futuro, um presente ainda de angústias, de sofrimento, de corrupções. Mas chega um momento em que o indivíduo percebe que não é olhando apenas para si que nós podemos crescer. E a população clama em protestos, em desejo de mudança, porque percebemos que não é este futuro ditado pelo egoísmo e pelo orgulho que nós, espíritos imortais que somos, necessitamos. Então, que sentimentos nós escolhemos para o nosso dia a dia? Vamos pensar nisso. Obrigado pela atenção.